O almoço de hoje, quartou nesse feriado, tá demais e tá delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha esse baião com queijo, sardinha, frango, uma saladinha para acompanhar, gente. Essa farofinha que eu fiz com cebola e alho. Não disse, tá bom? A sardinha, muita salada. E esse baião, gente, eu preciso comer também farinha. Hum. Muito, muito bom. Nosso feriado tá como? Ó, delicioso. Top.